Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Então, vamos seguir lá, dúvidas. Professor, o senhor até já comentou, mas na questão 43, se a gente não considerar a concentração direta igual à atividade e for calcular pela lei limite de Debye-Hickel, para a gente chegar nas atividades do zinco mais 2 e do cobre mais 2, que vão compor o que da equação para a gente descobrir o potencial, para a gente descobrir o ΔG, eles vão ser calculados a partir da limite de Debye-Hickel, só que não tem como calcular para eu individualmente, certo? Aí a gente tem que calcular do sal. Só que como o sal tem a parte aniônica comum, é só eu dividir um pelo outro e aí eu vou chegar no resultado, certo ou não? Eu não entendi esse dividir um pelo outro. Na Bom, o hora que. de Fala, desculpa. não, desculpa eu. Na hora de calcular a atividade para que vai ser o Q, né, do logaritmo, não tem como calcular a atividade do íon separado, certo? Tem que calcular a atividade do sal. Certo. Só que aí eu preciso da atividade do catiônica de Zn e da atividade catiônica de cobre. Beleza. Aí eu vou. Aí, como tá um dividido pelo outro, e como eu não tenho como separar a parte aniônica do sal, se eu dividir um pelo outro, como a parte aniônica dos dois é um, eu vou chegar na relação. É Isso, isso? isso. Ah, tá. Vai Obrigado. Não, acabar porque sumindo porque é o íon comum. a questão começou a ficar muito grande, então eu falei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu fiquei um pouco confuso, mas obrigado. Beleza. Professor, o senhor está gravando essa aula? Sim. Ah, tá. Show que minha internet está caindo toda hora. Tá, não, tô gravando sim, pode deixar. Aí depois de noite eu ajeito tudo e coloco lá no YouTube. Professor, boa noite. Você pode comentar a questão 32, por favor? 32. Vamos lá. Suponha duas soluções de NaCl, uma em água, outra em etanol, e ele dá aí os coeficientes, né, as permissividades relativas. Sabendo que as concentrações nas duas soluções são iguais, qual delas deverá se afastar menos do comportamento ideal? Espera aí, só um momentinho. Então vamos lá. Primeiro, né? Da onde vem o desvio do comportamento ideal numa solução eletrolítica? É das interações entre os íons, correto? Então, se a gente for pegar, né, uma medida dessa interação, por exemplo, ela vai ser a força. Né? Então, vamos lá aqui, 32. Opa. Ué? Agora sim. Então, vamos lá. 32. Vocês estão vendo, né? Estamos sim, professor. Obrigado. Beleza. Então, eu posso verificar, né, a força que que um íon vai sentir em relação aos demais, tá certo? A força, né, ela também vai ter uma expressão parecida com potencial, então tá tudo em casa. Então vamos botar a força, né, que a expressão é mais fácil de lembrar. A força, né, entre dois íons é 4π epsilon, né, onde epsilon aqui é permissividade relativa. Carga do íon 1, carga do íon 2 sobre a distância ao quadrado. E o que a gente nota? Que quanto maior, né, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar de cor aqui.
quanto maior a minha permissividade, menor vai ser a minha força, menos, né, um íon vai sentir o outro e menos eu vou me afastar do comportamento ideal. E aí basta verificar, né, que nesse caso a água ela tem um epsilon relativo de 78, mais ou menos, né? Tem os quebrados aí, então 78, e o outro é o etanol, que tem o epsilon relativo aproximado de 25. Então, nesse caso aqui, né, a gente pega aqui, a água ela vai ter o maior epsilon relativo, os íons vão interagir menos uns com os outros, né, de acordo com a lei de Coulomb, e ela vai ter o menor afastamento do comportamento ideal. Só isso. Professor, boa noite. Boa noite. Eu mandei uma dúvida lá no WhatsApp. Eu estava com dúvida na questão 28. Eu estava com dúvida para tentar resolver a letra C da questão. Vamos lá, 28. A, B, C a 65 graus. Isso. Essa aqui é só para fazer a A mesmo, tá? Ah, é? Isso, era só a A. Eu tinha avisado isso em sala lá no começo. A gente falou. Porque essa parte aqui eu não cheguei a dar de interpolação com a temperatura. Tá bom. Beleza. É porque eu fiquei... Sei lá, agora eu queria só de curiosidade saber mesmo. Posso perguntar mesmo assim? Claro, você vai ter que fazer uma interpolação da temperatura, né, do sal, e vai ter que usar as mesmas constantes na equação dos íons. Tá. Então você faz a interpolação com a temperatura, né, você tem os dados do sal, mas o do íon você só tem a 25 graus Celsius. Aí você vai usar a mesma equação e as mesmas constantes para o H+. E você estima do Cl-. Ah, entendi. Tá bom. Né? A do Cl- você estima porque você tem o total. Eu ia perguntar se era para estimar a do H+, né? O número de transporte do H+, como se fosse o mesmo a 65 graus, mas acho que não. Acho que teria que ser pela interpolação. Não, você tem que interpolar. Aí você vai usar a mesma equação que você achou para o sal, tá? Que não é exatamente muito correto, mas enfim, é a melhor das piores, digamos assim. Tá, tranquilo. Valeu. Beleza. Dúvidas? Professor, você pode me dar uma luz na questão 35? 35. Vamos lá. Tá certo. O valor da solubilidade do cloreto de tálio em presença de KCl para força iônica nula é 0,01422. Na presença de 0,025 molar de KCl, a solubilidade do tálio é de 0,00869. Calcular o produto de solubilidade e o coeficiente médio de atividade. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então é 35, não é isso? Então 35
eu tenho aqui, né, o produto de solubilidade do cloreto de tálio. É representado por essa equação química aqui. E ele vai ter aí um KPS igual a atividade do tálio vezes a atividade do cloreto. Então vamos ler lá o nosso problema agora. O valor da solubilidade, olha como ele escreve, o valor da solubilidade para força iônica nula é tanto. Quando a gente tem força iônica nula, quanto que vale o nosso coeficiente de atividade? 0. Não, perdão. Perfeito. Zero é a força iônica. Isso. Então, força iônica é 0, nosso coeficiente de atividade igual a 1. Então, vamos lá. Para gama igual a 1, eu vou ter que a minha solubilidade vai ser igual a 0,01422 molal e a atividade vai ser igual à concentração. Então, nesse caso, né, meu KPS vai ser igual solubilidade ao quadrado. Porque basicamente eu vou ter o quê? Essa solubilidade vai ser igual à concentração do tálio, que é igual à concentração do cloreto, que é igual à atividade do tálio, já que o coeficiente de atividade é igual a 1, que é igual à atividade do cloreto. Alguém pode, por gentileza, fazer essa conta aí, 0,01422 ao quadrado? Deu 0,0002022. 0,002. 3 zeros, 2. 2,0 vezes 10 a menos 4. Perfeito. Bem melhor que eu, obrigado. É esse aqui. Então a letra A já foi. A letra B. Tá certo. Então vamos lá, letra B. Ele quer saber o coeficiente médio de atividade na presença de 0,025 molar de KCl. Então vamos lá. Aqui. 0,025 molal de KCl implica numa solubilidade de, deixa eu ver aqui, 0,00869. Tá? Molal também. E aí a gente vai escrever a expressão para o KPS. O KPS, que a gente já obteve o valor, tá? O valor é o mesmo, é uma propriedade termodinâmica, tá? Vai ser igual a atividade do tálio vezes a atividade do cloreto, que é igual o meu gama mais menos ao quadrado, né? É o somatório dos coeficientes estequiométricos, 1 mais 1 dá 2, vezes molaridade do cátion vezes molaridade do ânion. Coeficiente médio de atividade é o que a gente quer. A nossa, né? Então vamos lá. Então vamos isolar isso aqui. Gama mais menos vai ser igual a raiz do KPS dividido molaridade do cátion vezes molaridade do ânion. Então vamos lá. KPS, ele vai ter o valor aí de 2,02 vezes 10 a menos 4. Molaridade do cátion, tá? Então, quem tem o íon comum é o ânion, então a molaridade do cátion é igual à solubilidade. 0,00869 molal.
E a do ânion vai ser igual 0,00869 proveniente da solubilidade, mais o que já estava na solução do KCl, 0,025, tá? Então, se vocês fizerem essa conta aí para mim, de novo, por gentileza, gama mais menos vai ser igual a quanto? Vocês estão fazendo a conta aí? Aham. Beleza. Zero vírgula 83. 0,83. Professor, nessa questão, assim, eu entendi o que o senhor fez, mas eu estou com dúvida numa coisa. Na parte da letra A, ele fala assim: o valor limite da solubilidade do cloreto de tálio em presença de KCl. Então, assim, está em presença de KCl já na letra A. Só que a gente não sabe a concentração desse KCl, mas ainda assim teria um efeito do íon comum, certo? Peraí, vamos lá. Qual é a questão mesmo? É 35, não é isso? 35. Então vamos lá. Produto de solubilidade. A letra A ele diz, ele pede o produto de solubilidade do cloreto de tálio. Não, sim. Só que a influência do íon comum por causa da presença de KCl, ela já não teria que valer na letra A para você calcular o KBS ou não? Mas olha aqui, força iônica nula. Então ele está colocando... Na verdade, para força iônica nula, as concentrações tendem a zero. Então não vai influenciar. Entendi. Porque eu acabei fazendo uma coisa mais difícil. Eu calculei o KPS baseado nos dados da segunda, entendeu? Da segunda parte que ele fala, de 0,5 molar de KCl, porque aí ele deu a concentração de KCl. Eu calculei o KPS em cima disso para depois Mas voltar. como é que você achou o coeficiente de atividade? Peraí que eu tenho que ver. Eu achei pela relação KPS é igual ao coeficiente de atividade médio ao quadrado, vezes M+, vezes M-. Mas se você não sabia o KPS, como é que você achou o KPS por essa relação? O que acontece? Você tem duas incógnitas, né? O KPS e o coeficiente de atividade. Entendi. Obrigado, professor. Beleza. Então vamos lá, dúvidas? Professor, tem como você voltar só um pouquinho na resolução daquela questão? Só para tirar um ponto. Tá, peraí que eu abri o negócio errado aqui. Tá. Vou usar um recorte de tela aqui no... Só um minutinho. Obrigado, professor. Nada, beleza. Então, dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a uma questão definida ainda. Tem algum exercício da lista que não seja para a gente fazer? Acho que a partir do 50, não é isso?
Tá. Que eu lembre a partir dos 50, que são aquela parte da matéria que eu deixei só para vocês lerem para acompanhar. Ah, tá. Obrigado. O resto tem aquele 28, não é isso? O 28 que a gente conversou agora, que é para fazer só a letra A. Acho que é só. O resto pode ser feito. Tá ok, professor. Obrigado. E aí, pessoal, dúvidas? Você pode falar um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo? Questão 11. 11. Que é a esterese. Tá bom, essa aqui também não é para fazer. Ele me perguntou agora. Tá, mas esterese, só para vocês saberem, é o que acontece. Não está relacionado necessariamente à viscosidade, tá? Mas é qualquer propriedade que varia, né, com a direção do efeito que você causa. Então, por exemplo, quando eu tenho lá... Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Quando eu tenho lá, né, para viscosidade. Então eu tenho aqui, né, tensão de cisalhamento contra taxa de cisalhamento. Então vamos pegar um fluido qualquer aí, tá? Então o que acontece? Eu tenho duas maneiras de medir, né, esse gráfico. A primeira, eu posso fazer esse gráfico, né, pegando valores crescentes, né, de tensão ou de taxa de cisalhamento. Então essa é uma maneira de medir. Outra maneira de medir seria eu pegar, né, começar numa taxa de cisalhamento alta, numa tensão de cisalhamento alta, e pegar no sentido inverso, diminuindo isso, tá? O que acontece? Histerese é quando, vamos supor que eu tenha esse comportamento aqui, quando eu esteja utilizando valores crescentes de taxa de cisalhamento e tensão. Mas na hora que eu pego valores decrescentes, o meu comportamento em relação à viscosidade muda. Tá certo? Então isso é histerese. Ou seja, eu mudei a direção do efeito que eu estou causando, né, sobre o sistema, e agora eu mudei as propriedades obtidas a partir do meu sistema. A histerese acontece em viscosidade, no magnetismo, né, na suscetibilidade magnética, tem propriedades elétricas que sofrem histerese, propriedades de adsorção, né, que fazem parte da segunda parte da matéria aí, também sofrem histerese, né, adsorção, condensação capilar, né, no caso, sofre histerese. Então, assim, a histerese é uma nomenclatura para um fenômeno geral. Nesse caso da viscosidade é isso. Você tem, você muda, né? Ou você, ao invés de você quando você cresce, né, a taxa de cisalhamento, ou você diminui a taxa de cisalhamento, né, para levantar esses gráficos, você obtém comportamentos diferentes, tá? É muito comum no caso da viscosidade, quando você tem transição, você tem meios coloidais, né, e você tem basicamente transição de fase. Por exemplo, você transita de um solo para um gel. Então você muda basicamente o comportamento do sistema por conta da velocidade, né, da taxa de cisalhamento que você está aplicando, da energia que você está aplicando. Então basicamente é isso. Mas eu não tinha dado isso não. Ah, tá. Obrigada, professor. Já aproveita, pode fazer a questão 10 na lista? Deixa eu ver o que é a questão 10. Em um viscosímetro do tipo Doppler, foram feitas uma série de medidas da viscosidade cinemática da glicerina, com 3 bolas diferentes. Ah, tá. Bom, basicamente, né, para 10. Deixa eu só... Espera aí, gente, me dá só um minutinho, por favor.
Oi, desculpa, gente. Então, vamos lá. Então, para o viscosímetro do tipo Hoppler, né? Viscosidade vai ser igual a uma constante que multiplica densidade da bola menos a densidade do fluido vezes o tempo. Então, acho que o problema de vocês, basicamente, é que vocês não tinham a fórmula, né? Então, é só você usar esses valores aí que ele dá no problema, substituir aqui. Ele está pedindo a constante do aparelho, que é o B. Tá certo? Era esse o problema? A falta da equação? Sim, é isso mesmo, professor. Obrigada. Nada. Professor, Opa. no caso dessa questão mesmo, a gente vai aplicar na fórmula e aí a gente vai encontrar tipo, o mesmo valor ou a gente vai encontrar valores próximos e tem que fazer uma média dos três? Bom, aí só fazendo a conta, mas se você encontrar o mesmo valor, é o mesmo valor. Não. Se você encontrar valores próximos, você vai ter que fazer a média, porque a constante do aparelho é uma só. Mas quando a gente faz, né, como é que se diz, né, o experimento, você sempre tem um erro associado aí que pode, né, dar pequenas diferenças. Se der uma diferença muito grande, tem algo errado. Ok, obrigado. Professor, desculpa interromper. Eu queria copiar de novo a fórmula. Ah, tá. Desculpa, o senhor pagou rápido. Deixa eu escrever de novo aqui. Então, basicamente, é viscosidade igual a constante do aparelho, densidade da bola, menos densidade do fluido vezes o tempo. Obrigado. Mais dúvidas? Professor, já que a gente voltou nessa parte da matéria, eu tô encucada com a questão 6 ainda. Eu fiz, refiz e eu também achei 60, cadê? Deixa eu ver aqui de novo. 60 kJ/mol, diferente do que você achou. 61, na verdade. 61. Tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu abrir uma planilha do Excel aqui pra gente. Janela. Vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um pedaço pequeno, vou dar um zoom para a gente poder acompanhar. Certo? Vocês estão enxergando o Excel aí, né? Sim. Quer que eu vá editando os valores? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu vou botar aqui eta, que é a viscosidade. Dá todos os valores de viscosidade, por favor. 1.250 E agora, temperatura em graus Celsius. 20, 40, 60 e 80. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né? A equação eu tenho, né, no eixo X, eu tenho 1 sobre a temperatura em Kelvin, e no eixo Y, o logaritmo neperiano da viscosidade. Então vamos colocar aqui, se começar a sair da tela aí, vocês me avisam. Temperatura em Kelvin é igual a Celsius,
mais 273. Temperatura em Kelvin. Esse é o, aliás, é o inverso disso, né? Então vamos botar aqui 1 sobre T igual a 1 dividido por isso. Até aí tudo igual. Tá. E contra-logaritmo neperiano da viscosidade. Opa. Então vou botar aqui ln de eta igual a ln Então vou fazer o gráfico. Inserir. Tá dando para ver aí ou tem que aumentar a telinha já? Tá dando para ver. Na verdade, eu tenho que aumentar um pouquinho só. Pronto. Então vamos lá. Adicionar a linha de tendência, é uma reta isso aí, exibir equação, exibir valor de R ao quadrado. Deu igual também. Então vamos lá. Então, o coeficiente angular, que é 7.344, é igual a EA sobre R, energia de ativação sobre R. Então, a energia de ativação é igual ao coeficiente angular 7344,3 vezes 8,3145. 60 kJ por mol. Eu não sei de onde eu tirei o outro valor, não. Então vamos lá. E o A é igual eu acho que eu já sei o que pode ter acontecido. Eu posso ter invertido os eixos. Eu lembro que sua equação deu diferente. Eu devo ter invertido os eixos. E 1,3 vezes 10 a menos 8 o valor do fator pré-exponencial. Tá? Eu posso ter invertido os eixos no Excel aqui. Pode ser. Que bom que então deu tudo certo. Tá certo, gente. Obrigado aí. Professor, você poderia comentar 33? Eu estou com uma dúvida nos termos. Esse M+, M-, você falou ali na outra questão, eu acho que é a molaridade do cátion e do ânion, né? Uhum. Mas esse M mais menos é a... Molaridade média. E se a gente não fez na aula passada? Se a gente fez na aula passada, é mais fácil você dar uma olhada no vídeo, né? Tá, beleza. Porque a gente fez esse. Tranquilo. Fizemos sim esse semana passada, aula passada. Beleza. Valeu, então, beleza. Então, pessoal, dúvidas? O senhor podia fazer a 46, por favor, professor? 46, vamos lá. 45, 46. Tá bom. Então vamos lá, vou fazer a letra A, a letra B vocês se viram aí. Tá? Então vamos lá. Peraí. Então vamos lá. 46. A partir dos potenciais padrões de eletrodo, calcular a constante de equilíbrio a 25 graus das reações abaixo. Tá? Alguém que esteja enxergando isso aí, essa 46, né? Poderia me ditar a equação da letra A? Ferro sólido mais 2 cromo
cloreto de cromo 3, perdão, em solução aquosa, produzindo cloreto férrico mais 2 cloreto de cromo 2. Isso aqui, né? Desculpa, é ferroso, não é férrico, não. O cloreto é ferroso, desculpa. Certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que determinar quais são as reações redox que estão ocorrendo, tá? E quem está se reduzindo e quem está se oxidando. Então vamos lá. Primeiro, quem está se reduzindo é o cromo. Então a primeira reação redox, cromo 3+, mais um elétron, dando cromo 2+. Essa aqui vai ter um E0, tá? E eu vou botar aqui C, que é o E0 do cátodo, porque ele está se reduzindo. Então deixa eu ir lá na nossa tabela. Se vocês olharem na tabela, o potencial padrão dessa reação do cromo 3 reduzindo a cromo 2 é menos 0,407. Menos 0,407. Qual é o eletrodo que está sofrendo a oxidação? É o ferro, que está indo de ferro 0 a ferro 2. Então vou escrever a reação de redução. Ferro 2+, mais 2 elétrons, ferro 0, E0 da oxidação, igual, então, ferro 2+ dando ferro 0. Deixa eu catar aqui na nossa tabela de novo. 3+. Xi, não tem na nossa tabela, é isso? Acho que é menos 0,447. Tá aqui. Esse mesmo. Eu que não estava achando. Menos 0,447. Você tem toda a razão. O E0 desta pilha do jeito que está escrito é igual ao E0 do cátodo menos o E0. Aliás, eu vou botar aqui um A de anodo, tá? Menos E0 do anodo. Então fica menos 0,407, menos com menos, mais 0,447. Então isso aqui dá 0,04 volts, correto? Correto. Então, meu ΔG0 de reação é igual a menos NF E0, que é igual menos RT ln da constante de equilíbrio. Então, vou deixar aqui como ln da constante de equilíbrio igual a NF E0 sobre RT. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Quantos elétrons estão sendo trocados nessa reação completa aí? 2. Vezes constante de Faraday, 96.485, vezes o E0, 0,04 volts, sobre R, 8,3145 Joule Kelvin mol, vezes a temperatura, deixa eu ir lá no problema de novo, 25 graus Celsius,
298 Kelvin. Tá? Então, se vocês fizerem essa conta aqui, quanto que dá? 3,11. 3,11. Tá? E a constante de equilíbrio vai ser igual a E elevado a 3,11. Só resolver essa conta aí também. 22,42. Então é isso, 22,4 é o valor da constante de equilíbrio. A outra é igual. Identificar os eletrodos, né, as reações de redox, achar o E0 e jogar na expressão da constante de equilíbrio. Obrigado, professor. Nem era complicado. Eu que não tinha me ligado como é que eu ia chegar no K. Mas obrigado. Tranquilo. Professor, Opa, eu ainda não entendo bem porque o senhor escreve os dois em função de redução, né? Porque um tu reduz, mas na hora de escrever ali Mania. em cima... Ah, tá. Entendi. É simplesmente costume. Porque, na verdade, é um costume por quê? Porque quando a gente pega o E0 da tabela redox, ele está sempre como redução. Entendeu? Então eu peguei esse costume de escrever como redução. Tá? O problema é que na minha época ainda era comum as tabelas de potencial de oxidação. Então você tinha que especificar bem, né, que tipo de potencial você estava trabalhando. Então aqui esse potencial de menos 0,447 é para essa reação de redução. Tanto que quando eu coloco aqui, né, como ele está se oxidando, eu boto sinal de menos. Mas, enfim, contanto que você não erre, não tem problema. Você pode escrever como oxidação, que eu vou entender que é... Porque na verdade eu tenho medo de confundir, de trocar os sinais na hora de botar o no E0. Entendi. Mas entendi, tipo, eu posso colocar os dois em função de redução que tá tudo certo. Isso. Se você inverter para oxidação, né, em teoria você tem que mudar o sinal do E0 dele, né, daquela reação, e aí você não pode usar esse sinal de menos aqui, né? Então só cuidado para não se complicar na hora de trocar os sinais. Tá bom, beleza. Professor, tem um tema que o senhor sugere a gente focar mais, talvez dar mais atenção? Ou vai estar tudo assim bem dividido? Olha, vai ser basicamente 4 questões, né? Uma de pilha, com certeza. Uma de condutividade, com certeza. Uma de viscosidade. Enfim, a outra eu ainda não decidi. Tá ok, professor. Obrigado. Tá? Mas grande chance que sejam 2 de pilha. Professor, só uma coisa. Como é que é o envio que a gente vai fazer? É pelo Teams mesmo? Como é que é? Pelo Dropbox, igual vocês estão falando. Ah, não, vocês não fizeram trabalho. Pelo Dropbox. Eu passo um link para vocês, você abre e joga o arquivo lá dentro. Ah, ok, obrigada. É que vocês não estão fazendo trabalho. Vai poder enviar até meia-noite, né, professor? Não era isso? 10 da manhã até meia-noite? Era. Vai poder enviar até meia-noite. Então vamos lá, dúvidas. Professor, o senhor pode fazer a 49, por favor? Tá. A força eletromotriz padrão da pilha ácida acumulador de automóvel varia com a temperatura mediante a equação. Em volt, tá? É 0 em volt e T em graus centésimais, né? Graus Celsius. Determinar ΔG, ΔS, ΔH, a 25 e a 50. Eu só vou fazer um dos dois por motivos óbvios, né? O outro é igual para a reação da pilha que é dada aí. Tá?
Então, vamos lá, essa é a 49. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou escrever é a pilha chumbo 0 mais PbO2 mais 2H2SO4. Então vamos lá. Chumbo 0 mais PbO2 mais 2 de H2SO4, dando PbSO4 mais 2 de água. Então nota assim, né, que essa equação dessa pilha, né, que é da fonte lá do automóvel, né, da bateria do automóvel, ela é interessante, né, porque o mesmo elemento que está se oxidando, né, então tem o chumbo zero, a reação de oxidação é chumbo 0 indo a chumbo 2+, né, e eu tenho o mesmo elemento se reduzindo, é chumbo 4+ indo a chumbo 2+. Tá? Então ela tem essa coisa interessante. E agora eu vou escrever a equação. É 0 igual a 2,1191. Mais 1,62 vezes 10 a menos 4. Vezes T. E agora mais 8,5 vezes 10 a menos 7. Então aqui é mais de novo. 8,5 vezes 10 a menos 7, t ao quadrado. Tá? Então vamos lá, determinar ΔG0, ΔS0 e ΔH0. Então para eu saber, né, ΔG0, então vamos lá. Letra A. ΔG0 igual a menos NF E0, tá? E eu vou estar fazendo aqui, vou escrever bem grande aqui, 25 graus Celsius, tá? Então, para eu determinar o ΔG0, eu preciso do N, o N é 2, né? Chumbo 0 dando chumbo 2+, mais 2 elétrons. Chumbo 4+, mais 2 elétrons dando chumbo 2+. Então, o N é igual a 2. E eu preciso do E0, que vem da onde? Vem dessa equação aqui em cima. Então, deixa eu pegar aqui meu celular para usar como calculadora. Bom, pelo menos já estava carregado. Então vamos lá. O E0 igual a 2,1191, tá? Mais 1,62 vezes 10 a menos 4 vezes T. Mas nota que no exercício ele diz que essa expressão funciona com a temperatura em graus Celsius. Então eu vou multiplicar por 25. Tá? E mais 8,5 vezes 10 a menos 7 vezes T ao quadrado. De novo, em graus Celsius. 25 ao quadrado dá 625, multiplicado, somei. Se eu não errei em conta, que é bem provável que possa acontecer, tá? Eu tenho aqui o nosso E0 a 25 graus Celsius vai ser igual a 2,1237 volts, tá? ΔG0 vai ser igual a menos. Então vamos lá. Então 2,1237 é o E0 vezes 96.485, que é a constante de Faraday, vezes 2, que é o número de elétrons transferidos, negativo disso,
Tá? Então, peguei tudo no sistema internacional, meu ΔG vai estar no sistema internacional. Deu aqui menos 409.807 joules por mol. Tá? Então, vou botar em quilojoules, menos 409,8 quilojoules por mol. B. Tá? O que é a letra B? Né? Ele pede, deixa eu olhar lá, é o ΔS, não é isso que eu estou chamando de B aqui. Então, o ΔS. Então, derivada de G em relação à temperatura, mantendo pressão constante, é menos a entropia, certo? Isso aqui vem lá da termodinâmica. Então, né, para eu achar o ΔS, né, na verdade o menos ΔS, eu tenho que derivar o ΔG, que é isso que está aqui dentro, em relação à temperatura. Tá? Então vamos lá. ΔS 0 vai ser igual. Nota que esse menos aqui vai sumir com esse menos aqui em cima, tá? Então, ΔS vai ser igual a N F derivada de E0 em relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Então, tá certo, pelo menos em princípio, né? Quem tem o T é o ΔCP, que ele, por algum acaso, não pede, mas tudo bem. Então, vamos lá. ΔS vai ser igual a NF dE dt. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou derivar essa equação do E0 aqui em relação à temperatura. Nota, tá, gente? Tem algo muito importante aqui. Essa equação aqui usa temperatura em graus Celsius, mas a minha derivada em relação à temperatura em Kelvin. Então eu tenho que transformar essa equação aqui em cima, primeiro para Kelvin, né, para usar a temperatura em Kelvin. Então aí vai ficar, né, temperatura em Kelvin menos 273, né, eu vou substituir cada um dos T's por isso, e aí depois eu vou fazer a minha derivada, tá? Então, primeiro ponto, vamos transformar essa equação do E0 para a temperatura em Kelvin. E0 2,1191. Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar de A, B e C, tá? A mais B. Temperatura em Kelvin menos 273. Nota o seguinte, né? Eu usar T menos 273, né, com T em Kelvin, é a mesma coisa que eu usar a temperatura em graus Celsius. Então eu não estou mudando a estrutura, né, o resultado da minha equação. Mais C, que multiplica T menos 273 ao quadrado, certo? E agora eu vou derivar isso em relação à temperatura em Kelvin, mantendo pressão constante. Então o A some, né, uma constante. Esse aqui, B é uma constante multiplicando uma função de T, então eu mantenho. Derivada de T dá 1, então eu vou ficar com B, tá? O menos 273 vai sumir, né? Derivada de T menos 273 é simplesmente T é 1, tá? Então vamos lá, mais. Então vamos lá, C também, né? É uma constante, né? Multiplicando uma função da temperatura. C vezes. Como é que é aqui, né, a derivada de a derivada de uma função de T? É a derivada da função externa, né,
da função interna vezes a derivada da função interna. Então, t menos 273 ao quadrado, a derivada disso dá 2 que multiplica t menos 273. Gente, tem, acho que, sei lá, vai fazer 20 anos que eu fiz cálculo. Por favor, se eu estiver escrevendo besteira, vocês me socorrem aí, porque isso vai pro YouTube, hein? Quero passar vergonha, não. Professor, eu também já entendi onde eu não estava conseguindo avançar nessa questão. Se o senhor quiser parar, já foi. Não, vou continuar até o final, porque hoje as dúvidas estão meio mais lentas um pouco. É só esse aí, né? O ΔH é ΔG mais T ΔS. Tá? Então, 2 vezes T menos 273. A derivada do que está dentro é 1, né? Porque é simplesmente T. Então, agora o que eu tenho que fazer? Para a temperatura, aí o que a gente pode fazer aqui, tá? Esse T menos 273 eu posso de novo substituir pela temperatura em graus Celsius, tá? Então, igual isso aqui, B mais 2 vezes C vezes a temperatura em graus Celsius. Isso aqui, né? Então vou calcular aí o valor da minha derivada. O B é 1,62 vezes 10 a menos 4, mais 2 vezes C, que é 8,5 vezes 10 a menos 7, vezes temperatura, que é 25 graus Celsius, tá? E isso aqui vai dar 2,05 vezes 10 a menos 4 volt por Kelvin. O meu ΔS é igual a N, que é 2, F, desculpem, 96.485 coulomb por mol, vezes 2,05 vezes 10 a menos 4. E vocês fizerem essa conta aqui, vou deixar de brinde aí para vocês. Vocês acham a resposta do ΔS, tá? ΔH, né, a gente sai daquela equação fundamental termodinâmica, né, que é a definição do ΔG. ΔG igual a ΔH menos T ΔS, então ΔH igual a ΔG mais T ΔS. Então é só fazer, aí é só uma questão de soma mesmo. Lembrando, a temperatura, né, em ΔG igual a ΔH menos T ΔS é a temperatura em Kelvin, então vai usar 298, tá? Em geral, as pessoas erram aqui na hora dessa derivada, tá? Que elas fazem a derivada com a temperatura em graus Celsius. Apesar de que, né, apesar de estar fundamentalmente errado, nesse caso aqui, vai dar a mesma coisa. Tá? Então é isso. Dúvidas? Professor, tem uma questão no chat, a questão 44. Pediram logo no começo da aula. Agora. Tá. Eu acho que eu até tinha visto, mas aí alguém perguntou alguma coisa e eu me perdi. Desculpa, tá, gente? A pilha tem os valores de FeM nas seguintes concentrações de ácido clorídrico. Determinar atividades médias e coeficientes médios de atividade nas diversas soluções. Então, vamos lá. Então, vamos escrever, vou copiar aqui a nossa pilha. Então, essa é a 44. Deixa eu copiar a pilha. Platina, hidrogênio, HCl. Barra HCl. Hg2, série 2, HgPt.
Nota, né, que, por exemplo, aqui ele coloca platina, vírgula, hidrogênio. Nesse caso está errado, né, porque a platina, né, tá no estado sólido, hidrogênio no estado gasoso, né, então se você tem uma fronteira heterogênea, você tem que usar uma barra vertical. Tá? Do outro lado, Hg2 série 2, Hg e platina são todos, na verdade, Hg2 série 2 é sólido, o mercúrio é líquido e a platina é sólida. Tá? Mas como são fases condensadas, é aceitável a questão da vírgula. Eu prefiro usar a barra vertical para indicar que eu tenho uma fronteira heterogênea ali. Tá? Mas não está errado usar a vírgula aqui do lado direito. Do lado esquerdo tá. Tá? E do lado direito, pelo fato do mercúrio ser líquido, também não é muito recomendável, tá? Então, apesar de estar no enunciado da questão, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Então, ele tem aqui, né, força eletromotriz e em função da concentração, que é atividade, coeficiente médio de atividade. Então, o que a gente tem que fazer? Escrever a equação de Nernst para isso. Como é que a gente escreve a equação de Nernst? Escrevendo primeiro a reação química da pilha. Então, eu tenho aqui, né, quem é que está se reduzindo? É quem está do lado direito. Então, a redução é de um eletrodo de calor melano. Então, vamos lá, vamos escrever Hg2 série 2 mais 2 elétrons, dando, 2 de Hg0 mais 2 de cloreto. Então, vou chamar aqui 0 redução. Tá? Vamos mudar a nomenclatura para confundir vocês, né? Então, eu não posso fazer nada, fica fácil. E agora, eu estou indo aqui na minha tabela, catar o valor desse E0. Do eletrodo de calor melano, 0,2681 volts. 0,2681 volts. A nossa reação de oxidação, né? Eu vou escrever aqui 2GH+, vou escrever na forma da redução, pelo mesmo motivo que anteriormente, mais 2 elétrons, dando H2. Essa aqui é a única que a gente nunca pode errar, né? É o padrão, é 0. Tá? Então, vou somar isso aqui. Nota que a soma fica bem fácil, tá? O número de elétrons é o mesmo. Então, vamos lá. Hg2 série 2, tá? Mais H2, né? Lembrando que é a de baixo que vai se oxidar, então é ela que tem que ser invertida. Isso aí dando 2 de Hg0 mais 2 de H+, mais 2 de cloreto. Tá? Então essa é a nossa reação química da pilha. Né? Se a gente tivesse mantido os elétrons, né, sem cortar, seria a reação eletroquímica, que nos dá de informação importante o número de elétrons envolvidos. Então vamos lá. Calcular o E0, né, que eu vou precisar, o E0 da minha reação. É o E0 da redução menos o da oxidação. 0,2681 volts. Tá? Então vamos escrever a nossa equação de Nernst. É igual a E0 menos RT sobre NF LN. Nota que eu vou fazer aqui do jeito que eu peço para vocês fazerem na prova, tá? Eu não vou fazer nenhuma aproximação a princípio. Vou pegar todas as espécies que estão na reação química e vou botar aqui. Então vamos lá. Atividade do Hg0 ao quadrado vezes a atividade do H+, vezes a atividade do Cl- menos, ambos ao quadrado, tá? Dividido pela
a atividade do calor melano dividido pela fugacidade do hidrogênio. Então vamos lá. Primeira coisa, né, que eu já estou aqui 44, né, que foi o que pediram aí. Tá? Hidrogênio é um bar, então eu posso considerar como um gás ideal, tá? Então, vamos lá, vamos colocar números aqui. Primeiro, né, hidrogênio. A pressão que ele está é 1 bar, então eu posso considerar ele como sendo um gás ideal, né? Eu já tinha comentado a vocês que hidrogênio mesmo aí a 40, 50 bar, o desvio dele da idealidade é muito pequenininho. Desculpem. Então, ele é um gás ideal. Logo, fugacidade igual a pressão, que é igual a 1. Calor melano é um sólido, tá certo? É um sólido puro, na pressão de 1 bar, logo, a atividade dele igual a 1, ele está no estado de referência. Mesma coisa vale para o mercúrio, tá? Nota que todas essas explicações desses 3 uns aqui, elas têm que constar na prova, tá certo? Então você vai explicar. O hidrogênio está a uma pressão baixa, logo fugacidade igual a pressão, então se a pressão dele é igual a 1, substitui o valor de 1. O meu calor melano é um sólido puro, então se ele está na pressão de 1 bar ou em pressões relativamente baixas, ele está muito próximo ao seu estado de referência, logo a atividade dele igual a 1. Tá? Para o mercúrio você pode dizer que é a mesma explicação do calor melano, né? Porque é a mesma. Tá? Então, mais isso aí. Então, vamos lá. E agora eu tenho que mexer aqui dentro, né? Vamos lá, vamos primeiro escrever aqui. Tá. Então, deixa eu ver só quais valores que a gente tem aqui. A gente tem o E e a concentração. Então, o E a gente tem, o E0 a gente calculou, R, T, N, F, todos nós temos as concentrações. Então, olha só, a primeira coisa, só com o que a gente tem aqui, a gente pode calcular essas atividades aqui, atividade do H+, vezes a atividade do Cl-. Então, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar qual é a definição da atividade média. Então, a atividade média elevado à soma dos coeficientes estequiométricos é igual à atividade do cátion elevado ao coeficiente estequiométrico do cátion vezes a atividade do ânion elevado ao coeficiente estequiométrico do ânion. Logo, né, o que acontece? A atividade média vai ser igual, né? Aqui é esse Ni aqui, né? Então vamos lá. Esse aqui é 1 mais 1 é igual a 2. Tanto do cátion quanto do ânion são iguais a 1. Então, vamos lá. Então, a minha atividade média é igual a raiz de A mais vezes A menos. Tá certo? Se eu pego essa equação direto aqui, substituo os valores de E, né? Tudo isso aqui eu já tenho determinado. Eu acho aqui A mais, A do H+, vezes A do Cl-, é só eu tirar a raiz, eu já tenho a atividade média. Tá certo? Então, simplesmente substituir o E aqui já me dá acesso à atividade média. Tá? E agora vamos transformar isso aqui em coeficiente de atividade, né? A gente tem que tirar o coeficiente de atividade ali. Então vamos lá. Atividade do cátion vezes atividade do ânion é igual ao coeficiente médio de atividade elevado à soma dos coeficientes estequiométricos, 1 mais 1 igual a 2, vezes molaridade do cátion vezes molaridade do ânion. E aí, né,
Ou seja, se eu determino isso aqui e eu tenho molaridade do cátion e molaridade do ânion, estou indo aqui, eu tenho a concentração de ácido clorídrico. A minha concentração de ácido clorídrico é igual à molaridade do cátion, que é igual à molaridade do ânion. Tá certo? Então, é só uma questão realmente de substituir aqui. Tá certo? Ficou alguma dúvida, gente? Preciso fazer a conta? Obrigada. Fala Pastor, mais um pode pouco. repetir esse finalzinho da polaridade? Quais vão ser os valores? Tá, deixa eu mudar aqui para a questão, então, que é mais fácil. Só um momentinho que eu vou jogar aqui a questão na tela. Então, vocês estão vendo aí, ó, ele dá os valores de potencial, né? Então, aqui o primeiro caso, 0,6250. Nota que ele vai te pedir para fazer a mesma conta 3 vezes, tá certo? Então, não precisa fazer média, não tem que fazer curva, não tem que fazer nada. É a mesma conta 3 vezes. Então, no primeiro caso aqui, ele te dá a força eletromotriz, 0,6250, para uma concentração de ácido clorídrico de 0,001 molar. Se essa é a concentração de ácido clorídrico, né, 0,001 molar, ela é igual à concentração do H+, que é igual à concentração do cloreto em solução. Ah, sim. E aí é só substituir o do H+ no M+, e o do cloreto no M-. Entendi. Obrigado. Eu vou botar aqui para vocês verem, olharem aí se ficou alguma dúvida, tá certo? E aí a gente encerra por aqui hoje, tá? E, lógico, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no WhatsApp, que eu continuo tirando aí até 9h30 da quinta-feira, tá? Professor, Fala. eu queria só lembrar um ponto para o senhor, que eu mandei uma mensagem para o senhor hoje a respeito do Teams. A respeito do Teams. Ah, sim. Deixa eu aproveitar, então vou olhar agora. Então, Eletrofices. Essa é a equipe. Qual é o teu e-mail mesmo, cara? É Paulo Vinícius. @poli.frj.br. Isso. Cara, você tá no grupo. Paulo Vinícius. É isso? Isso, Paulo Vinícius. Tá certo. Você não pode botar então outro e-mail meu, então? Claro. É paulovinicius.pereira. paulovinicius.pereira @hotmail.com. Pronto. Adicionado. Obrigado, professor. Qualquer coisa eu entro em contato contigo de novo. Tá, beleza, cara. Desculpa, eu acabei vendo a mensagem e acabei esquecendo. Não, que isso. Obrigado. Então, pessoal, então é isso, tá certo? A gente vai tirando dúvidas aí pelo WhatsApp. Eu vou daqui a pouco colocar esse vídeo lá no YouTube, tá certo? Mais alguma coisa aí que seja rápido? Só te agradecer mesmo, professor. Assim, não sei como é que vai ser a prova, mas o senhor foi muito bom para mim. Tá certo, mas não se preocupa não, tá? Se a prova for ruim, ela vai ser boa. Se ela for boa, ela vai ser muito boa. Se preocupa não, que vai todo mundo passar. Eu nem falei em relação à dificuldade da prova, me referi mais ao meu desempenho mesmo. Mas muito obrigado de qualquer forma. Você vai bem, isso não se preocupa não. Faz a sua mágica que eu faço a minha. Tá bom, professor, obrigado. Um abraço aí, gente. A gente vai se falando pelo WhatsApp. Tchau, tchau. Sim, professor, bom descanso. Para vocês também. Obrigada, professor. Um abraço.